A Lei Geral de Proteção de Dados tem o objetivo de regulamentar e garantir a segurança na manipulação de informações entre empresas e consumidores. Essa lei foi sancionada em 2018. A entrevista de hoje nos ajuda a entender o processo de adaptação, a aprovação das medidas e interferência da lei no dia a dia do cidadão, cada vez mais inserido no universo digital. Doutora Camila Gimene, bem-vinda ao Jornal da Tarde. Olá, Joyce. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você e com os nossos telespectadores. Doutora, a Lei de Proteção de Dados acaba de completar 2 anos. Eu quero te ouvir sobre os avanços e o que falta para a lei cumprir o seu papel de proteger efetivamente os dados do cidadão e das empresas. O avanço da Lei Geral de Proteção de Dados é muito grande, muito relevante no Brasil, porque nos coloca em linha com as melhores práticas, especialmente europeias, a respeito de proteção de dados pessoais. Pensando que hoje vivemos numa economia digital, numa sociedade hiperconectada, é muito importante a gente ter uma legislação a respeito, até para que investidores possam investir no Brasil, já conhecendo quais são as nossas regras sobre o assunto. Para a gente ter agora a eficácia plena da legislação, efetivamente, aguardamos a entrada em vigor. Essa lei foi aprovada em agosto de 2018. Ela concedeu aí para os operadores e os controladores de tratamento de dados pessoais que tivessem 2 anos para se adequar, e agora provavelmente a gente já vai ter ali entrando em vigor muito em breve, e com a entrada em vigor a gente efetivamente vai ter aí a efetividade da lei. E de que forma é possível se proteger dessa ação dos hackers, das pessoas que manipulam os dados de forma indevida? A gente tem 2 frentes, né, Joyce? Uma frente que são aqueles operadores e controladores de dados pessoais, e para esses a lei coloca a obrigação de adoção de medidas técnicas e medidas administrativas para proteger dados pessoais. E aí medidas técnicas a gente pode entender como inclusive ferramentas tecnológicas. Então as empresas passam a ter obrigação legal de investir numa estrutura de segurança da informação para proteger esses dados no seu ambiente. De outro lado, o próprio titular dos dados, né, o ser humano que tem ali as suas informações compartilhadas, ele também tem uma responsabilidade de proteger as suas informações, e para isso é necessária educação, né? É necessário configurar ferramentas de privacidade dos seus aplicativos, confiar naqueles que você está compartilhando os dados, usar ferramentas de criptografia, não compartilhar senha. Então, ele também precisa pensar em boas práticas de segurança da informação. Quando a gente pensa em ataque hacker, a gente tem, obviamente, o ataque que é direcionado às empresas, às grandes entidades, mas muitas vezes é mais fácil atacar o usuário final, porque muitas vezes ele não está bem preparado a respeito de segurança. As recomendações gerais, né, em relação ao modo de lidar com os nossos dados, elas são frequentes, né? E nisso a gente está falando de uma educação digital, que precisa ser um letramento digital, não? Que precisa ser cada vez mais fomentado e incentivado. E de que forma isso se daria? De que forma isso poderia acontecer, né, com pessoas desde da infância até os adultos que passam a ter que inserir esse uso das ferramentas digitais cada vez mais incorporados no nosso dia a dia? Joyce, esse é o grande desafio para a nossa geração, especialmente para quem veio ali antes da década de 80, de 90, porque quando a gente nasceu realmente não existia esse universo tecnológico nesse modelo que a gente tem hoje. Portanto, esse assunto não fez parte da nossa educação familiar, não fez parte da nossa educação escolar e muito provavelmente nem da nossa formação profissional para aqueles que não foram para uma carreira de tecnologia. Em contrapartida, a gente tem os nativos digitais, né? Essa geração que já nasce hiperconectada, conhece todos os recursos e todas as funcionalidades, mas não tem uma orientação para um uso ético e saudável. Me parece que a gente precisa fazer aí um esforço, né? Então, começar esse assunto realmente dentro das escolas, até o Marco Civil da Internet, que é uma lei que regulamenta a internet no Brasil de 2014, fala sobre essa necessidade do Estado promover a educação para o uso de uma internet de uma forma ética e segura. Então, me parece que para essa geração que é nativa digital, as escolas provavelmente vão ter um papel muito relevante, até porque agora na pandemia está todo mundo fazendo aula online, né? Nada mais oportuno do que falar em segurança e comportamento adequado na internet. E para aquelas gerações que já estão no mundo profissional,
muito provavelmente as empresas vão cumprir esse papel num viés mais de educação corporativa. E no caso de percepção, de detecção de alguma forma indevida no uso dos meus dados, qual é o primeiro passo que eu devo tomar? A grande questão que é colocada pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é sobre o direito dos titulares, né? Então, os seres humanos que são donos desses dados, né? Um nome, um RG, um CPF, uma biometria, o dono desses dados passa a ter direitos sobre ele e ele pode exercer esse direito junto àqueles que estão realizando o tratamento de dados pessoais. Então, ele passa a ter direitos, os titulares, inclusive pedindo para deletar os seus dados, para corrigir os seus dados. Então, a gente vai ter nesse tipo de situação de uma utilização de dado fora da finalidade para a qual ele foi compartilhado, o titular do dado passa a ter esse direito. Acho que, Joyce, a primeira coisa que é muito importante esclarecer aos nossos telespectadores é usar dados e fazer tratamento de dados pessoais é muito bom e faz a gente ter uma sociedade que funciona melhor, né? As empresas podem fazer produtos e serviços mais customizados, a gente pode receber marketing hipersegmentado, absolutamente de acordo com o nosso perfil, a gente consegue usufruir de benefícios da tecnologia como ferramentas de inteligência artificial que precisam ser alimentados com dados para funcionarem melhor e muitas vezes até precisam aprender com a gente, né, para funcionarem melhor. Então, o primeiro ponto que é importante a gente entender isso é bom para a gente ter uma sociedade que funciona melhor. No entanto, a gente precisa ter critérios e regras para garantir que seja um uso dentro da legalidade, para garantir que seja um uso ético. Agora, empresas que desrespeitem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente pode ter sanções judiciais e sanções administrativas. Sobre as sanções administrativas, serão aquelas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais poderá aplicar e para essas elas começarão a valer a partir de agosto de 2021. E aí a gente tem várias penalidades que podem ir desde a determinação de uma deleção de uma base de dados até mesmo multas que podem chegar até 50 milhões de reais. Doutora Camila, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até a próxima. Eu que agradeço, Joyce. Até a próxima.